E aí, nono ano, tudo bem com vocês? Tudo legal? Galera, tô chegando para mais uma aula. Hoje nós vamos começar o capítulo 5. Esse capítulo 5 nós vamos ver essa semana, vai ser VaptVupt. VaptVupt. Vou mandar uma aula hoje e vou mandar uma aula na próxima aula. São 20 folhinhas, tá? Vamos ver umas 10, 12 hoje e na próxima aula a gente encerra. Tá legal? Gente, esse capítulo 5 também encerrando, já zerou nossa matéria, tá bom? No final do vídeo hoje eu vou falar sobre as provas. Outra coisa, tô usando um sisteminha novo de gravação aqui, câmera nova, tô gravando já no computador novo, pela primeira vez hoje, tá? Não tinha chegado ainda, minha filmadora chegou agora, que delícia! Então, tem o sistema novo. Depois me fala se o áudio ficou bom, se o vídeo ficou bom, porque tava bravo, né? Tava muito bravo, o pessoal tava reclamando muito, mas eu acho que agora vai, hein? Beleza? Então vamos lá, vamos começar com a nossa vinhetinha, já chega a aula aí. Cheguei, nossa aula tá aqui. Vamos falar sobre o Oriente Médio. Galera, a gente vai falar hoje aqui Oriente Médio, próxima aula também Oriente Médio. No final vou dar as orientações de como vamos encerrar o nosso mês. Capítulo 5, peguem aí, página 392 do livro, tá? O Oriente Médio e seus contrastes. Gente, por que o livro separa? Porque ele vai trazer algumas coisas do Oriente Médio. Primeira coisa importante, tá? Ele vai falar que para compreender o Oriente Médio é uma região de disputa entre os recursos. Tá? Que disputas são essas? Primeira coisa, ele fala dos elementos hídricos, da questão da água. A água é uma das grandes questões. Outra coisa são as questões políticas e alguns conflitos que têm acontecido nas últimas décadas. Tá? O Oriente Médio, galera, ele vai separar aqui para nós no texto em 17 países. Tá aí o nome dos bonitos, não precisa decorar, eu não vou perguntar isso na prova, tá, galera? Só para vocês conhecerem. Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Chipre, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria e Turquia. São esses aí os principais países aí, né? Os 17 países. Tem país que a gente mal conhece, né? Chipre, Iêmen, se ouve falar muito pouco, né? Líbano, Omã, tá? A gente ouve falar muito pouco desses países, certo? A região, gente, ela tem uma grande diversidade étnica. É uma grande diversidade étnica e você tem aí algumas populações aí, né, diferentes. Então, primeira questão, a maioria da população é árabe, certo? São árabes. Segunda coisa, o povo de Israel são hebreus, mais conhecido como judeu. Então você tem os árabes e lá no centrinho lá Israel, os judeus. Então já é uma questão diferente de população. Aí além dos árabes e dos judeus, dos hebreus, nós vamos ter no Irã e na Turquia, tá? Outra população, tá? As populações persas e turcas, certo? A maior parte da população então ficou árabes, hebreus, né, que são os judeus, e aí persas, turcos, e a gente vai ver que vão ter outras minorias, tá? Algumas populações, por exemplo, os curdos, tá? Que é uma população que não tem um estado definido, eles brigam pela criação do Kurdistão, então tem muita coisa, muito conflitinho aí, tá bom? Aqui até mostra, né, tem algumas coisas aqui, algumas populações aí pra gente dar uma olhada. Tá legal? Então olha lá, árabes, curdos, judeus, persas, tá? E aí algumas outras populações aí dessa região, tá bom? Galera, a grande questão também aí é a questão da religião, tá? Essa região, ela é importante por quê? Porque ela surge como berço das religiões monoteístas. O que é o berço das religiões monoteístas? Tá? São as religiões que acreditam num único Deus, certo? As religiões que acreditam no único Deus a gente vai chamar de monoteísmo,
tá? Que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. São as regiões que acreditam em Deus. Não é aquela região que acredita no sol, acredita no Deus vaca, acredita no Deus lua, no Deus árvore. Não, essas religiões acreditam num Deus supremo, num ser maior, tá? E aí elas têm essa crença. Então é o berço dessas três religiões, tá legal? E outra coisa que nós vamos ter aí nessa região, e esse eu acho que é o grande problema, além dos povos serem diferentes, além de você ter três religiões na mesma região, a gente vai ter um grande conflito entre o ouro negro e o ouro transparente. O que é o ouro negro e o que é o ouro transparente, galera? Ouro negro, petróleo. Ouro transparente, água. Os caras brigam por causa do domínio dessas duas regiões. Aonde tem muito petróleo e onde tem muita água. Gente, a briga também se dá pelo território, tá? Então eu quero ficar nessa terra aqui porque essa terra tem petróleo, amigo, tem dinheiro, é rica. Então eu quero que o meu país fique aqui. O outro, não, eu quero que você vá pra lá, porque eu quero esse lugar aí tem petróleo, eu quero. Tá? Então, essas são as grandes questões do Oriente Médio. Tá? Então aqui vai falar um pouquinho, né? Se destaca pelas vastas reservas de petróleo, tá? Então já vai mostrando aqui várias coisas, várias reservas, várias situações que tem feito, né? Que tem feito esse conflito. Então o texto mostra as duas, tá? A grande questão das reservas de petróleo e a grande questão das reservas de água. Não vou perder muito tempo aqui com vocês nisso aqui não, tá bom? Que mais, galera? Começa a ter problema de que forma? O Oriente Médio ele começa a ser partilhado. Depois das guerras, começa a partilha dos territórios, tá? As potências europeias começam a dividir os territórios. E, gente, quando eles vão dividir o território, eles não respeitam. Ah, aqui tem uma população morando, então eu vou deixar esse território para essa população, esse aqui para essa população. Não. Eles fizeram uma divisão com fronteiras artificiais, não levaram em conta as identidades étnicas, não levaram em conta as religiões e misturaram a população. E aí ficou uma verdadeira lamaçal. Porque eu tenho aqui esse povo que está misturado com esse aqui tem uma religião, esse aqui tem outra, e aqui tem petróleo, aqui não tem, aqui tem água, aqui não tem, aí eu dei para esse povo lugar que tem petróleo. E o povo começou a ficar louco. Essa partilha mal feita, tá? Essa partilha mal feita depois das guerras gerou uma questão de problemas, tá bom? Gerou uma junção de problemas. Aqui vai falar um pouco também o texto sobre a questão da Palestina, sobre a questão da região da Palestina. A região da Palestina, galera, ela tá na disputa junto com o Estado de Israel. Junto com o Estado de Israel, tá? Ela é uma região que ela foi comandada lá na Primeira Guerra Mundial, ela era comandada pelo Império Otomano. Tá? E aí os árabes moravam ali e tal, né? E os judeus também, eles tinham uma presença na Palestina. E o que começou a acontecer? Os judeus começaram a adquirir terras. Começaram a crescer sua região. E uma grande questão que tem ali também é a religiosa. Por quê? Nós temos nessa região, tá? É a região aonde Jesus Cristo viveu. E essa região ela é importante também para as três religiões, certo? A cidade de Jerusalém ela é importante para as três religiões. Ela é sagrada para as três religiões. E aí o que aconteceu? Todo mundo quer ficar com Israel. Não, Israel pertence ao meu povo. Não, Israel pertence ao meu povo. Israel pertence... É que nem aqui no Brasil, por exemplo, se Brasília fosse uma cidade religiosa, e aí os índios falassem, não, Brasília é importante para os índios. Aí os negros falassem, não, Brasília é a cidade importante dos negros. Não, Brasília é a cidade mais importante dos brancos. E aí eu dividisse o país, né? O país dos índios, dos negros e do branco. E quem fica com Brasília? Percebe? Começou a ter um outro problema. Gente, quando termina a guerra, os Estados Unidos, não, o Reino Unido fica sob controle da Palestina. O Reino Unido assume o controle da Palestina, tá? E aí eles criam o Estado Judeu. Eles criam o Estado Judeu. E aí, criando o Estado Judeu, começa o problema, tá? Começa o problema.
Quando você cria o Estado judeu, o que começou a acontecer? Começou a questão da terra, porque os palestinos queriam também as terras, tá? Essa criação do Estado judeu, ela também determina terras para a Palestina. Só que os caras não quiseram ficar com as terras deles. E outra coisa também importante é que os judeus começaram a invadir as terras dos palestinos. Então a divisão ficou assim, ó. Em 47 a ONU chega e faz assim, ó. Vamos dividir a terra. Certo? Vamos dividir a terra. O que é amarelo é judeu. O que é rosinha é árabe, é a terra da Palestina, tá? E Jerusalém, que é a capital da coisa, a gente divide para os dois. Fala, não, Jerusalém é uma zona internacionalizada, é importante para todo mundo. Gente, isso deu um problema. Isso deu um problema, porque os caras começaram a disputar saída pro mar. Não, que o meu país ficou com mais saída pro mar do que o seu não ficou com menos, que o seu sei lá o que o meu tem mais petróleo, que o seu não tem petróleo. E aí, gente, começou a dar problema. Outra coisa, alguns judeus começaram a vir para as terras onde eram os palestinos, começaram a adquirir as terras. E aí começou a ter problemas, tá? Então, olha só, com o término da guerra, a Palestina passou para o controle do Reino Unido. O governo, que havia um apoio do movimento sionista, que é o movimento judeu, tá? E a criação do Estado judeu na Palestina, considerada a terra prometida para as tradições judaicas. Muitos judeus adquiriram terras e se mudaram para a região, ocasionando alguns conflitos esporádicos. A Palestina passou sob a possessão britânica até a Segunda Guerra. Aí, olha aqui onde está o problema. Após a Segunda Guerra, a Comissão Especial da ONU estabeleceu uma divisão na Palestina entre judeus e árabes, alegando razões históricas e a ligação de ambos os povos para a região. Aí, em 48, eles dão a independência para o Estado judeu. Quando eles dão a independência para o Estado de Israel, pronto, aí começam os conflitos. Porque aí os israelenses não aceitam e começa a disputa pela população. Tá? A população árabe era considerada maior, o que provocou a expulsão de milhares de famílias das terras palestinas de suas terras. Então, os árabes começaram nós ficamos com pouca terra, nós temos mais gente, mas como eles dividiram as terras de forma igual, o que aconteceu? Os árabes falaram, pô, mas nós ficamos igual, mas nós somos mais que os judeus. E aí começou a briga. E, essa briga dura até hoje. É uma região de conflito até hoje. Tem aqui uma parte no texto que mostra os principais conflitos aí. Então você teve, 48 e 49, os caras já brigaram. Já começaram por briga. A briga é por causa do quê? Da região da Cisjordânia e da região da faixa de Gaza, que é a região que está com o Estado árabe, que está com o Estado palestino. Os judeus não se conformam com isso. E aí começa. Um invade o outro invade um ataca o outro, e vai nos conflitos. Então, teve a guerra árabe-israelense em 48 e 49. Depois teve a Guerra dos 6 Dias em 67. Gente, vai dando uma lida, vai olhando aqui com calma, tá? Mas é tudo aonde? Na região aqui, nessa região, tá? Da Cisjordânia. Alguns países vão tentar entrar, o Líbano, a Síria, vão se meter aí nas guerras, mas aí teve vários conflitos, várias guerras, tá bom? Atualmente, também os caras ainda se bicam. Eles estão tentando, os governos mundiais, a ONU, Estados Unidos, tentam alguns acordos de paz para essa região, tá? Mas aí é aquilo que eu falo, gente, outra coisa fundamental, a questão da água e a questão do dinheiro, tá? Os países brigam porque alguns estão com água, alguns ficaram com parte de petróleo, certo? Não é só também a questão religiosa e cultural, é também a questão da grana. Pô, você ficou com o petróleo, certo? Então começa aí grandes questões a virem à tona, tá? Grandes questões virem à tona, Em 88, a OLP declarou a independência do Estado da Palestina. OLP, galera, é a Organização da Palestina, tá? É uma organização que defende a Palestina. Só
que o que acontece? Quando eles declararam, né, que nós somos independentes, e aí declararam a soberania sobre a faixa de Gaza. Gente, começou então mais problemas. Outra coisa também é que a ONU ainda não reconhece o Estado palestino. Eles reconhecem o Estado de Israel e não reconhecem o Estado palestino, tá? Ela a Palestina atualmente é reconhecida como um Estado observador. Ele não é um membro da ONU ainda, tá? Ele não é um membro da ONU. E outra coisa também que é um problema, tá? Existem na Palestina 2 grupos políticos. Existe um grupo político, o Hamas. O Hamas, ele era um grupo terrorista, hoje ele só é um grupo político, ele parou com as ações terroristas. Mas ele domina a faixa de Gaza. Então ele é o partido político que cuida ali da faixa de Gaza. Só que a Cisjordânia, que também é palestino, gente, tá, é confuso, né? A Cisjordânia, que também é palestino, ela já é comandada pela Autoridade Nacional Palestina, que é um outro grupo administrativo, certo? Então, é um território hoje também. O que acontece? Israel foi expandindo as suas fronteiras e foi dominando os territórios palestinos. E o território palestino ficou diminuído. Então, olha o que o texto fala. O território ocupado pelo palestino é muito menor do que o ocupado pelos judeus e apresenta escassez nos recursos hídricos e condições socioeconômicas desfavoráveis. Então, percebe? Já tem menos recurso de água, tá? E aí, os israelenses, o que eles fizeram? Como os palestinos invadiam o país, olha o que eles fizeram lá, um muro. Meteram um muro na Cisjordânia, entre a Cisjordânia e o Estado de Israel. Então, galera, é uma região de muito conflito, é uma região muito problemática, tá? Nos últimos anos, alguns países tentaram intermediar um acordo. Os Estados Unidos tentou intermediar um acordo, tá? Fez alguns encontros. Gente, esse encontro aqui de 93 eu lembro bem, tá? Foi quando o Itzhak Rabin cumprimentou o Yasser Arafat, tá? Esse cara aqui é o presidente americano, Bill Clinton, certo? E ele fez os dois se reunirem e apertarem as mãos. Era o cara da Palestina com o cara de Israel. Foi quando tentaram fazer os primeiros acordos de paz. Hoje, essa região ainda tem uma certa tensão. Vira e mexe você ouve. Que os israelenses atacaram a Palestina, que a Palestina reagiu, que a Palestina soltou uma bomba no Estado de Israel. E aí ainda temos diversos problemas referentes a essa região. Tá bom? Galerinha, o vídeo de hoje ele não é tão longo, ele é um vídeo mais tranquilo. Por quê? Tem atividades para fazer. Vocês vão fazer essas atividades do livro, tá bom? Apenas as atividades do livro. Então nós vamos terminar esse vídeo aqui, vocês vão fazer atividades do livro. Deixa eu falar com vocês sobre nossa prova, sobre nossa avaliação mensal. Aliás, a bimestral já, né? A nossa avaliação bimestral ficou marcada para o dia 24 às 8h20 da manhã. Dia 24, galera, vai ser na sexta-feira, às 8 da madrugada. Gente, o que nós vamos fazer? Eu vou mandar na próxima aula agora, aqui, na próxima aula nossa, vai ter o segundo vídeo desse livro, tá bom? Vai ter o segundo vídeo desse livro. Esse segundo vídeo vai estar explicando sobre as religiões apenas, tá? Pra gente encerrar esse capítulo do Oriente Médio. Vai ter mais atividades. Se der tempo, eu tava vendo aqui, o nono A nós vamos ter 3 aulas, essas 2 e mais uma, então vai ter uma live. O nono B não vai ter revisão. Não vai dar pra gente fazer uma live corrigindo os exercícios, tá bom? No próximo vídeo, eu vou mandar pra vocês as telas, as respostas que eu tenho no meu livro, pra vocês darem uma conferida no livro de vocês, tá bom? No próximo vídeo eu coloco aí pra vocês adiantarem, e aí a gente vê se a gente consegue fazer alguns minutos de live e bater um papo, tá? A prova vale de 0 a 10. Então a prova eu vou somar a nota da... Lembra a nota do mês passado que eu coloquei uma planilhinha? Eu vou pôr na frente lá a coluna da avaliação. Vai somar a nota final do mês passado com a nota desse mês, tá bom? Essas notas eu vou somar as duas e dividir por 2. Vai dar a nota mensal, a nota bimestral de vocês. Essa nota bimestral, galera, o que vai acontecer com a nota bimestral? É a nota que vai para o boletim. Professor, e as atividades que a gente fez no Classroom? Vou usar de recuperação. Então você tirou 4 na prova,
vou dar 2 pontos de recuperação das atividades do Class. Tá bom? Atividade do capítulo 4, acho que tem a 1 e a 2 do capítulo 4 que eu ainda não corrigi. Aliás, a 1 foi no mês passado, a 2 e a 3 não foram atribuídas à nota. Vai ser atividade de recuperação. Beleza? Vamos terminar esse livro. Na próxima aula eu quero o livro 4 e 5 todo completo. Pode terminar bonitinho, deixa certinho que vai cair na prova. Para a prova vai cair atividades do livro 3, 4 e 5. Do livro 3 eu vou pôr poucas perguntas, uma ou duas. As outras do livro 4 e 5, tá bom? Depois eu vou fazer um tópico, tá? Eu vou pôr no mural do Class dos temas principais, os tópicos que vão cair na prova, tá bom? Mas aí na próxima aula eu deixo bonitinho lá pra vocês. Tá legal, galera? Galera, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Estamos encerrando aqui a nossa aula. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Ah, depois fala lá se vocês gostaram, se o vídeo ficou bom, se deu pra entender bem, se a imagem ficou melhor, tá bom? Pra eu ver se nós estamos no caminho certo. Abração, tchau, tchau.